Bom, pessoal, vamos a mais uma aula. Olha só, que maravilha, eu espero que você tenha treinado bastante o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Agora chegou a hora do conjunto dos números racionais, falarmos das frações. É algo que causa muita dúvida. As pessoas não treinaram bem no ensino fundamental a ideia de uma fração. Não só a fração, as dízimas periódicas, os decimais exatos. Então é isso que vamos rever. O que é o conjunto dos números racionais? O que é um número racional? A primeira ideia é de que, lembre que a palavra razão é uma divisão. Razão é uma divisão. Número racional é aquele obtido pela divisão de dois números. Observe a definição formal de número racional. Está aí escrito: o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. A letra Q representa o conjunto dos números racionais. E este número racional ele é obtido pela divisão de dois números. Um deles é o P e o outro é o Q. Onde esse P é um número inteiro, pertence a Z, e este Q também é um número inteiro, só que esse Q não pode ser zero, por isso que aparece aí o Z asterisco. Vamos explicar o que quer dizer isso. Número racional é todo número obtido a partir de uma divisão de dois números inteiros. Por exemplo, o número 2 é racional, porque 2 pode ser escrito como 2 dividido por 1. 2 dividido por 1 é igual ao próprio 2. Logo, 2 é natural e é racional. Natural e racional. Todo número natural pode ser escrito como ele dividido por 1 e será racional. Por exemplo, o número menos 5. Menos 5 pode ser escrito como menos 5 dividido por 1, que é o próprio menos 5. Ele é inteiro e racional. Racional. Por quê? Porque ele pode ser escrito como uma razão ou divisão de dois números inteiros. Bom, além disso, temos as frações. Por exemplo, 3/4 é racional. O número 8 décimos, que pode ser escrito como 0,8, é uma fração e pode ser escrito como um chamado decimal exato, é racional. 4 dividido por 9. Se fizer essa divisão, dará 0,444. Isto aqui é chamado de dízima periódica, simples, e também é racional. Vamos repassar essa ideia. Número racional é todo número natural, todo número inteiro, todas as frações, os decimais exatos, que podem ser escritos como frações, e as dízimas periódicas, porque elas também podem ser escritas como frações. Então, esse é o conjunto dos números racionais. Repetindo, o conjunto dos números racionais é formado por, observe aqui este diagrama, que representa essa ideia. Os naturais, como o próprio 0, ou 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e assim por diante até infinito. Vamos colocar reticências para representar isto. Todo natural é racional, não esqueça. Os inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, até infinito. Todo inteiro é racional. E também os números que não são inteiros obtidos pela divisão de dois números, como 3/4, 2/7, 4/9, ou escritos na forma de decimais exatos, como 3,42, 5,14, ou dízimas periódicas, que também são resultado da divisão de dois números inteiros, como 0,333 e assim por diante. 0,1919, reticências. As reticências indicam que a divisão desses dois números não teve fim. Representa algo chamado dízima periódica. Na sequência, vamos relembrar os decimais exatos, as dízimas periódicas simples e as dízimas periódicas compostas, que formam o conjunto dos números racionais. Repetindo, razão significa o quê? Divisão. Toda razão é uma divisão. Número racional é aquele obtido pela divisão de dois números inteiros.
E quais são os números racionais? Os naturais, que já vimos antes, os inteiros, que já vimos antes, os decimais exatos, que veremos logo a seguir, e as dízimas periódicas, que também veremos logo a seguir. Acompanhe. Decimais exatos. Decimal exato é o resultado da divisão por 10, 100, 1000 e assim por diante. Decimal exato. Divisão por múltiplo de 10. 10, 100, 1000 e assim sucessivamente. 10.000. Por exemplo, se eu dividir o número 3 por 10. 3 dividido por 10, bom, não posso dividir 3 por 10, então o método de divisão diz que devo colocar um zero, uma vírgula, e colocar um zero aqui ao lado do 3. E ficará 30 por 10, que tem divisão exata que dará 3. 3 vezes 10, 30. 30 menos 30, 0. A divisão é exata agora e deu 0,3. Então, 3 sobre 10 é 0,3. A regra é bastante simples. Não precisa fazer essa operação de divisão. Se está dividindo por 10, se tem um zero no 10, ficará uma casa decimal. Se dividir por 100, 100 tem 2 zeros, ficará 2 casas decimais. Por exemplo, se eu dividir o número 4 por 100, vamos dividir. 4 dividido por 100, eu não posso dividir. Então a regra é, coloque um zero, uma vírgula e outro zero. Ao lado do 4, fica 40. Agora vamos dividir 40 por 100. Não é possível, porque 40 é menor do que 100. Não é possível dividir 40 laranjas entre 100 pessoas, sem dividi-las, é claro, né? Sem fracioná-las. Então 40 por 100 não dá exato. Então a regra é colocar um outro zero, e aí um outro zero aqui, ó, ao lado do 40. Fica 400 por 100. Que o resultado agora é divisível, fica 4 vezes 100, 400, e terminamos nosso cálculo. Bom, observe que dividir 4 por 100, o resultado é 0,04. Veja aqui, se tem um zero, terá uma casa decimal, como 0,3. Se tem 2 zeros, ficará 2 casas decimais. 4 dividido por 100. Então não precisa fazer a conta, como eu fiz aqui. É perda de tempo. Se você tiver o número 23 dividido por 10.000, o resultado será 1, 2, 3, 4 casas decimais. Você escreve o 23 colocando 4 casas decimais, 0,0023. Então, 23 dividido por 10.000 corresponde a 0,0023. Bom, gente, eu espero que tenha acompanhado e relembrado o que é um número decimal exato. Agora vamos partir para as divisões não exatas, as chamadas dízimas periódicas, uma divisão que não tem fim. Observe nosso exemplo, dízima periódica simples. A dízima periódica simples é obtida através de divisão por 9, 99, 999 e assim por diante. É uma divisão, é o resultado da divisão pelo número 9, 99, 999, olha só o que vai acontecer. Por exemplo, se eu dividir o número 2 por 9, o resultado será este, ó. 2 dividido por 9 será, não posso dividir, coloca um zero, vírgula e o zero. 20 por 9 dará 2. 2 vezes 9, 18. Sobra 2. Aí coloca-se um zero para continuar. 20 por 9, 2. Vezes 9, 18. Sobra 2. Ou seja, essa divisão jamais terá fim. Logo, 0,222, isto aqui é uma dízima periódica. E para voltar a ser fração, basta usar a seguinte regra. Preste atenção. Primeiro passo, elimine as repetições. Veja que a partir do segundo 2 está repetindo. Aí você pega o valor que foi obtido agora, que é o 2, ó, só tem um número na parte decimal que é 2. Né? A partir daí é repetição. E divide, como só tem um número, divida por 9. É simples, observe. Se eu pegar, por exemplo, o número 0,53, 53 e assim por diante, para transformar, siga a mesma ideia. Elimine as repetições. Observe que o 5 e o 3 estão sendo repetidos. 0,53, 53, 53, a reticência significa isso.
0, 53, 53, 53, infinitamente. Bom, então eu devo eliminar as repetições, pegue o valor 53, que está na parte decimal, e divida. Se o 3 repete, coloque um 9. Se o 5 também repete, coloque um 9. O resultado é 53 dividido por 99. Vamos conferir? 53 dividido por 99. Olha só, para conferir isto, não posso dividir 0, coloca um 0. O resultado será 5. 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45 e 4, 49. Olha, repetindo, 5 vezes 9, 45. 5 vezes 9, 45 e 4, 49. A subtração dará 35. Dividido por 99, coloco o 0 para continuar a dividir. 350 por 99 dará 3. 3 vezes 9, 27. 3 vezes 9, 27. E 2, 29. Observe que 7 para 0, para 10, 3. Vai 1, 9 e 1, 10 para 15, 5. Colocando 0, volta a ser 530 e voltará a ser 5 aqui. E aí não terá fim essa divisão. Está provado aí que é 0,53, 53, 53 e assim sucessivamente. Mais um exemplo, vamos ver? 0,781, 781, assim por diante. 781 repete, elimine a repetição. E aí escreva 781 dividido por cada número que repete, coloque 9. 9, 9 e 9. Está aí a transformação. É muito simples. Vamos pegar 0,1493, 1493 e assim por diante. Ó. Neste caso, 4 algarismos se repetem. 1493 se repete. Então, elimine as repetições, pegue 1493. Como tem 4 algarismos, coloque 4 9. Cada algarismo que repete, 1 repete 9, 4 repete 9, 9 repete 9, 3 repete 9. Bom, caso queira comprovar, só é fazer a divisão, que vai verificar que o resultado da divisão de 1493 por 9.999 é exatamente 0,1493, 1493, 1493. É uma dízima periódica simples. Para finalizarmos, vamos relembrar as dízimas periódicas compostas. A dízima periódica composta ocorre quando temos algum número na parte decimal que não repete ou algum número na parte inteira. Pode ser resolvida dessa maneira. Não é a única técnica, mas é uma forma de resolver. Preste atenção, é um pouco mais complexo, mas é fácil com o treino. Vamos para a dízima periódica composta. Por exemplo, se tivermos o número 2 na parte inteira que não repete, 3, 3, 3, 3, na parte decimal que repete. Primeiro passo, elimine as repetições. Então veja que eu eliminei a repetição a partir do 3. O 3 está se repetindo, elimine a partir de onde ele começa a repetir. Observe que sobraram 2 algarismos, é o 23, formando o número 23. É isso que você deve fazer. Primeiro elimine as repetições, vai obter os algarismos 2 e 3, forma 23. Menos deve-se subtrair daquele número do algarismo que não se repete. Neste algarismo, nesses 2 algarismos 2 e 3, o que não repete é o 2. Então, repetindo, elimine as repetições, pegue os 2 algarismos que formam o número 23 e subtraia o que não repete, que é o 2. O 3 repete, subtrai o que não repete. Bom, o denominador será formado apenas pela parte decimal. Se o 3 repete, coloque o número 9. O resultado, então, é 23 menos 2, 21 sobre 9. Vamos verificar? Dividindo, 23 dividido por 9. O resultado será 0. 0 não, dará 2. 2 vezes 9, 18. Sobra 3. 3 não pode dividir, coloque vírgula e um 0. 30 dará 3. 3 vezes 9, 27. Sobra 3, coloca o 0, dará novamente 30. E essa divisão não terá fim. Estão vendo aí? Observaram? Vamos repetir a mesma ideia, repetindo os mesmos passos. Vamos pegar o número 4, vírgula. Agora vamos repetir, né? Colocar o 7, 5, 5, 5. Olha só. Vamos repetir essa regrinha. Observe, não anote, preste atenção.
Primeiro, repita as repetições. Observe que a partir do 5 começa a repetir. O próximo 5 já é uma repetição. Então teremos o número 475. Esqueça a vírgula. Pegue o 475, subtraia dos algarismos que não repetem. Quem não repete? O 4 e o 7. Subtrai de 47. E agora o denominador é formado pelos algarismos 5, que vai levar ao valor 9. O 7, olha só, tem uma diferença. O 5 repete, o 7 não. Se o 7 não repete, coloque 0. Não esqueça, se o algarismo repete, 5. Se o algarismo repete, 9. Se não repete, 0. A parte inteira não entra. Resultado disso, a parte inteira não pode entrar, senão o número ficaria menor do que 1. Resultado disto vai ser 7 para 15, 8. 4 e 1, 5, 2. 428 por 90. Bom, vamos fazer mais 2 exemplos para a gente finalizar. Preste atenção. Vamos ver como exemplo. Tente resolver isto. 4,208989 e 1,3434. Vamos ver rapidamente. Vamos finalizar com nossa regrinha. Primeiro, vamos eliminar as repetições. Veja que a partir do 8, repete. Elimine o 8 e o 9. Pegue todo o número. 42,089. Menos o que não repete. O que não repete é o 4, o 2 e o 0. 420. Agora o denominador. 9 repete, coloque 9. 8 repete, coloque também 9. 0 não repete, 0. E 2 não repete, 0. Então, basta subtrair e dividir por 990, 9.900, que você vai obter essa dízima periódica. A próxima, 1,343434. O 34 está repetindo, ó, elimine. Vai ficar 134, menos o que não repete é o 1 apenas. 1. O 4 repete? Sim, coloque 9. O 3 repete? Sim, coloque 9. Bom, então resultado, finalizando este que é rápido, ó, 133 por 99. Bom, gente, vimos aí exemplo dos números racionais. Neste nosso vídeo, foi apenas para conhecer e definir o que é um número racional. Relembrar o que é uma dízima periódica simples, dízima periódica composta e um número decimal exato. Até o nosso próximo vídeo com as operações com números racionais.